eu tenho 12 anos e hoje eu estou aqui para falar sobre nanotecnologia, pequena escala, grandes soluções. Hello, my name is Iris, I'm 12 years old and I'm from Rio de Janeiro. I introduced in my life nanotechnology when I was studying nanotechnology for an exam on nano. So I loved this subject and now I want to work in the future with nanotechnology. Ok, então agora eu queria começar falando sobre o tema da minha palestra, nanotecnologia. Essa palavra é dividida em duas partes, nano e tecnologia. Tecnologia, todos sabemos o que é. Agora, nano é uma medida, é uma escala. A gente pode ter uma noção do quanto ela mede dividindo 1 metro por 1 bilhão. Nano é 1 bilionésimo de 1 metro. Ok, mas se depois do que eu falei aqui, que nanotecnologia é a tecnologia em escala nano, você pensou nisso aqui, como robôs matando células do corpo, eu posso te garantir que é muito mais que isso. Então, eu acho que a gente pode começar falando do grande profeta da nanotecnologia, Richard Feynman. Ele foi literalmente um profeta, ele profetizou a nanotecnologia em sua palestra em 1959, chamada Há Muito Espaço Lá no Fundo, em que ele falou que no futuro nós poderemos ver que isso está acontecendo, molécula a molécula, átomo a átomo, e ainda desafiou os alunos com diversas coisas. E uma delas foi diminuir o conteúdo de um livro em 25.000 vezes, a ponto de caber na cabeça de um alfinete. Isso é incrível. E pelos seus feitos na nanotecnologia, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1965. Richard Feynman é incrível. Então, para ter mais ou menos uma noção do que é esse átomo a átomo, molécula a molécula, eu vou trazer aqui algumas medidas. Por exemplo, a hemácia mede 5.000 nanômetros. Isso é muito. E mesmo assim, a gente não consegue enxergar ela no nosso sangue. A hemácia do sangue é o que dá a coloração vermelha. Ela já não está mais na escala nano, né? Está na escala micro. Nanotubo de carbono. O diâmetro dele vai de 5 a 100 nanômetros. Esse sim está na escala de nano. Mas o seu comprimento ele pode chegar até micrômetros. E o nanotubo de carbono é muito usado pelos cientistas. A molécula de benzeno. Ela é uma molécula e não está na escala nano. Ela está na escala pico, que é uma unidade mais abaixo. Ela tem 0,5 nanômetros. E para finalizar a nossa comparação, eu trouxe aqui 10 moléculas de hidrogênios alinhadas, que dão 1,2 nanômetros. Uma molécula só também não está na escala nano, mas 10 juntas sim. Ok, então agora que a gente já entendeu basicamente o que é nano e algumas coisas com o seu tamanho, eu gostaria de falar do efeito Lotus. Esse efeito, ele basicamente mede o quanto uma superfície aceita a água, a molhabilidade. Então, a gente começa como superhidrofílico, que é quando aceita totalmente a água. Por exemplo, quando você pega um papel e pinga uma gota, você não vê a água. Ela, meio que o papel absorve ela. O papel é uma superfície superhidrofílica, porque ele absorve a água. Tem o hidrofílico também, que absorve, mas não absorve tanto, ele já começa a recusar. O hidrofóbico, ele já não aceita a água, mas ainda tem aqueles rastros da água na superfície. E chegamos no superhidrofóbico, que é realmente quando não aceita nada, quando a gota da água vai andando por ali e não deixa nada. É totalmente anti-água, digamos assim, que é o caso da flor de lótus. Ela que leva o nome desse efeito tão incrível. Essa flor é considerada até como uma lenda por algumas pessoas, exatamente por viver, por exemplo, em lamaçais, em áreas sujas e não se sujar. Ela tem uma superfície super hidrofóbica. Bom, esse efeito é incrível, não é? O ato de imitar esse efeito é chamado de biomimética. Já existem empresas, que nós falaremos depois, que estão fazendo isso, que estão praticando a biomimética, com o exemplo da flor de lótus. Aqui eu trouxe 2 exemplos a mais. O velcro, que é o mais famoso deles. A história é assim. O homem estava passeando na rua com seu cachorro, quando ele viu que estava agarrando muito carrapato, tanto no pelo do cachorro, quanto no seu sobretudo. Então, irritado, ele voltou para casa e reparou que no carrapicho, né, que era o que estava grudando, tinha como se fossem uns ganchinhos que prendiam no tecido da roupa dele
e no pelo do cachorro. Assim, ele fez o velcro e mais tarde foi muito utilizado no foguete para levar o homem para a Lua. Isso é incrível. Um outro exemplo aqui é o Shinkansen. É um dos trens mais rápidos que existem. E ele é inspirado exatamente no pássaro com um dos voos mais rápidos, porque o bico dele corta o ar e ele tem quando ele voa, ele tem um formato para adentrar aquilo ali de uma maneira muito leve e simples. Assim, a biomimética foi com o trem. Mas por que essa borboleta e essa lagartixa? Pois então, a borboleta é chamada de blumorfo e ela tem algo muito incrível. Ela não é feita por pigmento, a asa dela não é pintada. Não, na verdade, ela tem nanoestruturas na asa que permitem a refração da luz. Assim que a luz bate, ela volta como a cor azul. Mas se você pingar, por exemplo, o álcool na asa dela, vai ficar verde, porque ele vai mudar o espaçamento entre as nanoestruturas e a luz vai refrair verde. Isso é incrível. Aqui, como último exemplo, nós temos também a lagartixa gecko skin. Essa lagartixa é muito interessante porque, para se grudar nas coisas, ela não usa ventosas ou adesivos. Não, na verdade, ela tem nanofilamentos que permitem isso. E hoje em dia, nós já temos a biomimética agindo em diversas empresas, e aqui eu trouxe 4 delas. A primeira é a Nissan. A Nissan está desenvolvendo uma tinta de carro para não sujar. Imagina, no futuro, a gente não vai precisar mais lavar o carro quando ele passar na lama, por exemplo, porque a superfície vai ser super hidrofóbica, ou seja, a biomimética é com efeito Lotus, e não vai permitir que a sujeira grude, assim como acontece na folha. Temos também a empresa Gecko Skin. Essa empresa achou tão incrível o que a lagartixa com esse nome pode fazer, que ela imitou e deu o próprio nome da empresa como Gecko Skin, que é o nome dessa lagartixa. O que ela fez? Ela fez adesivos utilizando os mesmos nanofilamentos da lagartixa, os nanofilamentos inspirados nela, e fez um dos seus funcionários subir um prédio de vidro com esses adesivos. E adivinhe, deu super certo. Essa é a nanotecnologia entrando em ação. Aqui são mais ou menos os nanofilamentos da lagartixa Gecko Skin. Um outro exemplo é a Nanotech Security Corp. Essa empresa é considerada a com o maior sistema de proteção de notas do mundo e por ela mesma. Por quê? Ela usa o efeito da blumorfo. Ela tem a biomimética com a blumorfo. Por quê? Nas suas notas tem essas nanoestruturas que fazem a refração da luz. E isso, eu acho que nenhum clonador vai querer repetir cada nanoestrutura que tem na nota. Então, isso é incrível e é antifraude. E por último aqui, mas não menos importante, nós temos a Insider, que usa a mesma biomimética da Nissan, o efeito Lotus. A Insider está desenvolvendo tecidos que não sujam, tecidos super hidrofóbicos. No futuro, se cair, por exemplo, café enquanto você estiver bebendo na sua roupa, ele não vai manchar, porque a tinta, o tecido, vai ser super hidrofóbico e não vai deixar o café sujar sua roupa. Isso é demais. Algumas empresas também já estão desenvolvendo a cura para o câncer. Sim, isso já está em teste. E aqui eu trouxe o exemplo da nanopartícula de ouro para fazer isso. Existem também as magnéticas, mas a principal é a de ouro. O que eles fazem? Eles injetam fármacos dentro da nanopartícula e enfeitam ela, digamos assim, com anticorpos, como está aqui na imagem. Aí acontece o efeito chave e fechadura. Quando essa nanopartícula entra no nosso corpo, ela vai até a célula tumoral e acontece o efeito chave e fechadura, que é quando o anticorpo encontra o tumor e essa célula tumoral vai engolir ele, exatamente por esse efeito aqui. Ele encaixa certinho no nosso tumor. Quando a célula entra, ela libera os fármacos e é injetado um laser, e é colocado um laser para superaquecer e matar o tumor. Assim que está acontecendo a cura para o câncer. Mas não é só a nanopartícula de ouro, as AUNP, que estão nessa área da nanotecnologia. Não, um outro exemplo são as AGNP, que são as nanopartículas de prata. A diferença entre elas é que elas são mais da área da bactéria. Pois é, quando ela encosta em uma bactéria, a mesma
morre automaticamente. E isso está sendo muito usado na área da medicina, por exemplo. Os médicos, quando vão atender os pacientes, eles acabam pegando as doenças, até porque não tem tanta prevenção assim, né? Às vezes a máscara falha. Mas, com as nanopartículas de prata, não vão permitir, por exemplo, que as doenças entrem nas roupas e passem para os médicos, porque assim que a bactéria encostar lá, a nanopartícula de prata vai matá-la automaticamente. Isso está sendo usado também na área da comida, né, dos alimentos. Por exemplo, uma maçã, se ela for embrulhada em um saco com nanopartículas de prata, a nanopartícula de prata não vai deixar que a bactéria entre ali. E isso já está comprovado. Além disso, a nanopartícula de prata não vai adentrar dentro da maçã. E isso é incrível. Com certeza, no futuro, nós já teremos muitas coisas desse tipo. Mas, ok, eu estou falando aqui de nanopartículas. Como é que elas se formam? Bom, nós temos alguns processos até chegar nessa nanopartícula completa. Primeiro, existem muitos átomos separados, como nessa imagem aqui. Mas eles estão começando a interagir. Depois, eles começam a se juntar, que são os chamados clusters, os primeiros núcleos da nanopartícula. Depois, esses clusters vão se unindo mais ainda, formando a nanopartícula. Independente se for de ouro, de prata, magnética, mas é essa a formação dessas partículas. Só que, quando elas vão se formando, o processo ele precisa ser interrompido para não virar uma micropartícula e não mais uma nano. Mas ok, formamos a nossa nanopartícula. Como é que a gente vai ver ela? Nós temos dois tipos de procedimentos para fazer isso. A microscopia e o DLS. A microscopia é dividida em duas. O microscópio eletrônico de varredura e o microscópio eletrônico de tunelamento. Não se pode confundir eletrônico só porque ele usa eletricidade. Não. Na verdade, ele é chamado de eletrônico porque ele utiliza os elétrons para ver as nanopartículas nesse caso, né? Por isso ele é chamado de eletrônico, não é porque ele vai na tomada. Então, o microscópio eletrônico de varredura, o que ele nos permite? Ele permite ver a imagem 3D, ou seja, como um todo, entender a forma e a textura e automaticamente as propriedades de composição desse material, dessa nanopartícula, no caso aqui. Esse é um exemplo de microscópio eletrônico de varredura. O outro tipo de microscopia é o de tunelamento, microscópio eletrônico de tunelamento. A diferença é que ele não vê a imagem em 3D, mas sim em 2D. E, automaticamente, ele permite a gente ver a organização de moléculas e organelas nessa nanopartícula. Assim, a gente consegue descobrir e aprender sobre o estado de tensão desses materiais. Aqui está um microscópio eletrônico de tunelamento. O último jeito é o DLS. O DLS é um detector de fótons e, para a gente saber o resultado, ele usa um histograma, que é como se fosse um gráfico de colunas e de linhas junto. Mas todos esses procedimentos aqui, eles são bem caros. Então, antes da gente trazer a nanopartícula até aqui, a gente pode verificar de uma maneira muito simples se existe mesmo, se as nanopartículas se formaram, que é utilizando o efeito Tyndall. Aqui está a imagem do próprio Tyndall que criou esse efeito. Um exemplo é quando você está viajando de carro e aí você vê aquelas poeirinhas no ar. Esse é o efeito Tyndall. Mas eu vou explicar um pouco mais sobre ele. Aqui, nós temos 3 tipos de classificação. A solução verdadeira, que são as partículas menores que 1 nanômetro, ou seja, de 1 picômetro ou menos. O coloide, que são as partículas entre 1 nanômetro e 1 micron, que aí sim nós temos uma nanopartícula. E a suspensão, que são as partículas maiores que 1 micron. A solução é, por exemplo, a água. Aqui, o feixe do laser não vai aparecer. O coloide, um exemplo, são as nanopartículas, por exemplo, de ouro e de prata. Eles são coloides. Tem entre 1 nanômetro e 1 micron. E a suspensão, um exemplo é a caixinha de suco quando você vai beber, que vem agite antes de usar. Bom, aí é porque as partículas já se organizaram lá no fundo. E aí você precisa agitar. O feixe de laser ele vai aparecer assim, bem forte. Então, para finalizar o TED, depois de tudo isso que eu falei,
eu gostaria de citar algumas curiosidades sobre a nanotecnologia. A primeira, a unha cresce 1 nanômetro por segundo. Vocês consideram isso rápido? Pois então, se você diminuir a uma escala de 10 nanômetros, é como se a unha fosse uma ponte que você não vai parar de andar. Então, dependendo do seu ponto de vista, sim, isso é rápido, e não, isso não é rápido. Outra curiosidade é da barba. Ela cresce 300 nanômetros por minuto, e pode até ser mais que a unha, mas também parece um procedimento lento, mas rápido ao mesmo tempo. Outra curiosidade é que 500 nanômetros é muito grande para o corpo humano. Como assim? Se você botar, por exemplo, uma radiação de 500 nanômetros, você pode até morrer, porque isso vai ser imenso para o seu corpo. Morfologia é o formato das nanopartículas. Por exemplo, na microscopia, que permite a gente ver em 3D, a gente consegue estudar a morfologia das nanopartículas, ou do material que está sendo utilizado. É exatamente o formato. Por exemplo, ela é esférica, ela é em cone, ela é em cubo. Isso é morfologia. E a última curiosidade, uma das minhas preferidas, é que existe uma Olimpíada de Nanotecnologia, a ONANO. Ela é demais. É o maior meio de divulgação de nanotecnologia do Brasil. E eu sou bicampeã nessa Olimpíada. A minha medalha de ouro, 2 medalhas de ouro. Uma delas já está comigo, que é essa aqui, da edição de 2024. A da edição de 2025 ainda não aconteceu a premiação, mas eu também fui medalhista de ouro e eu sou muito orgulhosa disso. Então, muito obrigada por me ouvir até aqui. Tchau, tchau. Esse TED foi baseado na trilha de aprendizagem realizada pelo professor Dr. Dalmácio Gomes, juntamente com a Universidade Mackenzie, para a Olimpíada ONANO, na qual eu sou bicampeã.